falei assim, comandante, tem alguma coisa errada. Já era pra gente ter divisado Belém. Belém é uma cidade grande e já está anoitecendo. Estamos indo pro sul e que me consta, Belém é pro norte. Aí ele vira pra mim e fala assim, o que você quer que eu faça? Que eu vire o avião agora e que vá pro norte? Tu não tá vendo que as agulhas estão indicando que Belém tá pra frente, ou seja, apontando pra frente? Aí eu fui guardar a carta de descida. Quando eu olhei aquela entrada, eu gelei. Eu fiz aqui, olha aqui a merda feita. Ele fez assim, ó. Tipo, ficar calado para não ser gravado no fly recorder. A sensação de morte é uma coisa muito, muito tensa. Ficamos voando, o combustível foi acabando e chega um ponto que você sabe que não tem retorno. Só tem uma saída. Essa saída é a morte. Exatamente. Vocês ficaram perdidos na floresta amazônica. Na floresta amazônica. De noite. De noite. Sem nada. Sem nada. É um breu, é um só breu. se enxerga. Aí ele bate no meu ombro e diz a seguinte frase. Desculpa, velho. O erro foi meu, a gente se encontra no outro lado da vida. Meu Deus do céu. Ai, velho. Aí, eu nessa hora, Danilo, Meu Deus eu tive uma certeza de vida. A mesma certeza que todos nós um dia vai conversar com São Pedro, eu tive a certeza de vida. A gente vai posar esse avião na boa. Vamos vir com o maior ângulo de ataque possível, ou seja, na caixa preta, vamos meter de bunda. Ou seja, para que a árvore segurasse o peso do avião. Na minha cabeça, era a única coisa que podia ser feito. E tanto que eu falei assim, comandante, quando a gente sentir que vai bater, vamos abaixar nossas cabeças para que nenhum galho nos degole. Veio uma árvore, pegou o meu lado, rasgou tudo e levou a asa direita. Levou a asa direita, o avião entrou em curva para a direita. Então ele fez isso. Aí Jesus me coloca uma outra árvore frondosa e leva a asa esquerda. Acerta o charuto e Jesus, não tem piloto nesse meio não, encaixa o charuto entre árvores. Cena de filme, hein? Se a gente vê isso aí em filme do Stallone, você fala, isso é marmelada. Isso aí não acontece. Eu desmaiei por causa dessa pancada. O nosso cinto de segurança lá na frente é de 5 pontos, né? Eu fui projetado para frente, o do ombro me travou, me arrebentou a clavícula, eu bati com a cabeça na moldura da cadeira e desmaiei. O comandante sobreviveu. Não teve um arranhão. O motor simplesmente parou. Sem avisar, sem nada. Você tá num avião caindo, na cabeça, o que aí passa? Imagina, eu nunca senti adrenalina tão forte no meu corpo. Ai. Peguei o rádio, Mayday, Mayday, Mayday. Ouviram seu Mayday? Não. Durante a aeronave perdendo altitude, eu vi à minha esquerda um local com muitas palmeiras, muito açaizeiro. Quando eu vi, eu falei, é lá. E aí eu observei, trouxe o avião um pouquinho pra direita, encaixei mais ou menos uma final, como se eu viesse pra um pouso, e o pouso ia ser em cima das árvores. As árvores chegando, o chão chegando, imagina um silêncio absoluto, você só ouve aquele vento assim. E aí, de repente, eu senti a primeira árvore passar embaixo do assoalho do avião. Raspou assim. Aí raspou uma segunda. E a terceira já foi só o impacto. Muito barulho de metal retorcendo e madeira quebrando. E aí, de repente, aquele barulho todo e bum, silêncio. Então eu abri o olho e falei, tô vivo. Eu tava espremido entre o painel e o meu assento. A única coisa que eu conseguia pensar era, eu preciso sair daqui. Então eu consegui sair pela frente do avião. O para-brisa tinha sido cuspido. E aí eu saí. Falei, preciso pegar tudo que eu puder agora, porque eu sei que eu vou ficar um tempo aqui. Peguei minha mochila, peguei 3 garrafas de água, peguei 4 latas de refrigerante, uma corda, fiz uma fogueira, fiz um abrigo muito improvisado e dormi. Não sei exatamente como eu dormi, porque eu tava muito cansado, eu não consigo lembrar nada da primeira noite. Eu sabia que eu tinha que ficar ali, porque também é essa a instrução. Toda vez que você sofre um acidente no local isolado, você tem que se manter próximo dos destroços, porque a busca vai para aquele lugar. E aí lá eu fiquei. No 5º dia, foi o dia onde a busca passou em cima de mim. Eu vi os aviões da Força Aérea passarem e eu peguei todos os sacos de ráfia e começava a acenar, era um dia meio nublado. E eu conheço o procedimento deles, eles fazem uma varredura na rota. E aí ele passou em cima de mim, eu acenei, aí ele foi e voltou e continuou indo e cada vez ia mais longe. Ele não tinha visto. Foi embora. E eu sabia que ele não tinha me visto e eu sabia que ele ia voltar. Então, aquele dia, a minha maior esperança, que era ser resgatado, foi embora. Peguei todas as minhas coisas, eu botei na mochila e comecei a andar na direção sul, como voltando de onde eu tinha decolado. Tu comeu o que Só o que eu encontrava no meio do caminho. Que era? Basicamente fruta. E o resgate? Como é que se deu o resgate? No 34º dia, eu tava montando meu abrigo quando eu finalmente ouvi alguma coisa que era do ser humano. E aí continuei andando, eu finalmente vi um negócio branco, longe assim. E aí quando eu cheguei bem próximo, eu vi que era uma lona branca. Uma espécie de um plástico cobrindo alguma coisa. Levantei, quando eu levantei, lá tinha um paneiro cheio de ouriço de castanha, água, um pouco de farinha e a ferramenta que os caras usavam.
Só que não tinha ninguém ali. Até que eu ouvi o barulho de um deles trabalhando pra abrir o ouriço de castanha. Fui seguindo aquele som, quando de repente eu cheguei próximo do cara. Tinha 36 dias que eu não via alguém. Aí eu cheguei pra ele e falei, pô, boa tarde, meu nome é Antônio, eu sou piloto, meu avião caiu aqui tem uns 30 dias e tal, contei a história toda. O cara, pô, vem com a gente, no nosso abrigo ali, a gente tem uma base onde tem comida, água, roupa, rádio. Cara, quando ele falou rádio, eu falei, nossa. Aí comecei a seguir eles por uns 15 a 20 minutos. Quando eu finalmente vi aquela uma lona azul cobrindo o barracão. Tô salvo. E aí, aquelas pessoas. E aí nessa hora eu só conseguia chorar. Eu tava muito fraco. E antes da morte tem um silêncio. Aí a gente tava voando uma hora, o avião dá uma desacelerada e tomba uma asa de lado, assim, bum. Nossa. Fica de ladinho, assim. Do nada. Do nada. Bum. Aí a Angélica já olhou pra mim, minha cara, não sei o que lá. Eu olhei e eu vi que ele tinha perdido um motor. Eu falei, o que aconteceu? Caiu. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Ele tava tentando dar partida de novo, não sei o que ele tava fazendo ali na operação. E a gente tava, sei lá, 8.000 pés. Que não é muito alto, mas também não é muito baixo. Daí eu falei, tem uma pista aqui perto? Eles começaram a olhar, um deles pegou, o copiloto pegou o iPad, começou a ver e falou, tem uma pista de uma fazenda pra esquerda. E não sei se vocês conhecem o Pantanal. O Pantanal, ele tem a parte plana, enorme, e ele tem uma serra no canto. Ele curva pra ir pra serra, só que ele curva em cima do motor ruim. Quando ele curva em cima do motor ruim, o avião começa a perder a altura. Já tava muito nervoso, assim. Já tava a Angélica já muito nervosa, todo mundo muito assustado. O avião começa a virar pra um lado. A hora que vira pro lado, ele perde muita altitude. Aí você vê que a serra, a gente não ia passar a serra, a gente não ia ter altura pra serra. Aí eu vejo que, eu paro de falar com ele, eu vejo que ele decide de novo voltar pra proa de Campo Grande. Aí o avião começa a perder a altura, eu vejo que a gente já tá a 5.000, 4.000. Aí já tá tão gritando, a Angélica gritando, as crianças muito nervosas. Aí, quando eu vejo que não vai ter o que fazer, e ele fala, eu vou pousar aqui, e não tinha onde pousar aqui, eram fazendas e fazendas. Aí a Angélica começa a falar, pousa. Aí eu vou falar, a gente não vai pousar, a gente vai cair. Então vê todo mundo, aí Pra eles se prepararem. bota o cinto, abaixa a cabeça. Aí todo mundo abaixou. Aí o que acontece? Quando vai bater no chão, ele desliga os motores. O motor que tava ligado, ele desliga, ele capa o motor, interrompe o fluxo de gasolina. Você capa o motor, você se protege um pouco para não ter uma hélice. E aí quando bate no chão, aí aquilo que você não explica, é muito barulho, muita energia. E como a gente era um pasto, tinha aquela curva de nível, sabe? Que é pra água correr. Então quando ele começa a bater no chão, ele vai correndo e toda vez que tem a curva de nível, ele decola de novo. Ele porra de novo, ele sobe e cai de novo. Nossa, ele foi pegando... Ele foi batendo de lado, aí ele caía, ele subia, batia de lado de novo. E ele perdia um pouco da força. E aí tinha como era um pasto, tinha uma cerca de arame farpado. Aí ele pega a cerca, e a hora que ele pega a cerca, segura ele um pouco. Então na última queda ele vai cair de lado e não capota. Aí quando para, o piloto sai, abre a porta atrás, a gente desce. A hora que a gente desce, é muito zoado. Assim. Primeiro eu vi que tá todo mundo vivo. Aí eu olhei pra todo mundo, a Eva tava com dor na barriga, eu tava com dor nas costas, a gente todo mundo assustado, a gente tava no meio do nada. Que inacreditável. Cara. No meio do nada. E aí foi isso. Aí contando essa história, eu acho que o desfecho, assim, foi uma enorme gratidão por estar vivo, todo mundo. Mas você vê Nossos filhos, todo mundo. Cara, e a gente no voo tranquilo, tem uma música aqui no fone, tô bem na hora, o avião foi meio que dando uma enfraquecida, eu pensei, tá descendo. Até uma hora que o avião desligou, mano. Tudo, fez um barulho tipo... Fez assim, um barulho assim... Aí apagou tudo assim, caiu a luz, tudo acendeu, só uma luz fluorescente no chão. Aí eu olhei assim, olhei pra janela, porque na asa piscou uma luzinha à noite, aí não piscou a luzinha. Pô, alguém vai falar alguma coisa. Aí ninguém falou nada. A aeromoça foi lá, sentou no lugar dela, quietinha. Aí já comecei a orar, pedir a Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu sei que tu faz milagre, porque assim, eu vi Você que... não ouvia nada, ninguém conversando? Não, eu vi que o motor desligou e o barulho ficou o barulho do vento, assim... Como se estivesse assim... Planando. Se tivesse, não estava... Estava planando e tremendo muito. E aí no final tocou o alarme, pi, pi, pi. Aí todo mundo acordou, né? Tava todo mundo orando. Ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara. Teve muita oração, pô. Tinha aquele momento ali... Quase que esperar o choque, né? Tu não tem o que fazer. Primeiro, à noite, tu nem sabe onde é que tu tá. À noite chovendo, tu não consegue enxergar nada de fora. Tu não tem noção onde é que tu tá. Eu lembro que tinha muita oração, todo mundo orando. Eu lembro que o Rangel me olhou com a tristeza. O Rangel olhou e fez assim, ó. Cara... O que eu via era o fim. E aí minha última frase... Quando eu vi assim, tá batendo porque tá tremendo muito, tá tocando muito alarme, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, porque eu sei que tu é real. Nos ajuda. Se tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro. Aí bateu, aí na batida eu já não lembro mais. Eu era pra ter morrido em 2 acidentes de avião. Eu era pra ter morrido no acidente da Gol, de Manaus pro Rio de Janeiro, eu era pra estar naquele voo.
Na última hora eu troquei minha passagem por um geofísico muito famoso, coitado dele, a família dele, gosto muito da família dele, que morreu. Tu trocou a passagem. Ó, vai no meu lugar. Ele que veio pedir pra mim. Ele falou assim, Sérgio, cara, posso trocar a passagem com você? Porque meu filho vai fazer aniversário hoje, não queria chegar amanhã. Caramba. E aí ele veio no voo. E eu fiquei pra vir no dia seguinte. Ó que doideira. E no de Macaé também, que todo mundo entrou dentro do avião e um outro geofísico lá, amigo meu, chegou e falou assim, cara, não, vamos de carro. Olha aí, ó, o tempo tá ruim pra caramba. Falei, é verdade, cara, vamos de carro. Viemos de carro, a galera pegou o voo e morreu todo mundo. Aliás, é uma tragédia esse aí de Macaé, porque morreu gente muito importante que trabalhava ali, pelo menos na minha área, né? Geologia e geofísica. Então, eu tenho motivo de ter medo de voar, não é à toa, não.